tese que tu escreveu aqui. Eu queria que tu contasse para a gente está o envolvimento das mulheres, porque pelo que eu percebo aqui pela tua pesquisa, a média de idade no triatlon e na corrida de rua, ela aumentou, e a participação das mulheres também, né? Eu queria que tu falasse sobre isso, qual é a média de idade dos praticantes de triatlon e de corrida, e dessa tua pesquisa aqui, que identificou que as mulheres têm sido uma parte considerável, né? No triatlo a gente tem pouca informação, porque as mulheres começaram a participar efetivamente do triatlon há pouco tempo, né? Elas participam há mais tempo da corrida, né? E na corrida de rua, o índice de mulheres que praticam já é praticamente 50%, 54% dos homens. Tem algumas pesquisas que falam que até a maioria de corredores de corrida de rua já são mulheres, especialmente na corrida de 21 quilômetros, que é a distância preferida delas, né? Porém, a gente está vendo uma migração de muitos corredores para o triatlo e junto com esses corredores, muitas mulheres, né? Então, a cada prova a gente percebe que a participação feminina tem aumentado, né? Há uns 10 anos atrás, acho que não chegava a 10%, e agora já tem provas que tem 25% de mulheres, né? Ainda não é a mesma proporção da corrida de rua, mas eu percebo que por essa migração natural, a tendência é aumentar cada vez mais o número de mulheres no triatlo, no esporte em geral, né? A gente viu que estava vendo um dado aí que nas Olimpíadas 44% das medalhas foram femininas, muito legal, né? Pensar que muitos anos atrás a mulher nem podia participar das Olimpíadas, né? Muito louco. Exatamente. Né? Fica que a média de idade aumentou, né? Não só as mulheres no esporte, mas a média de idade também. Por que tu acha que isso está acontecendo? Que as pessoas mais velhas estão voltando para o esporte ou indo para o esporte pela primeira vez? Anos 2000, 2010, assim, a média de idade de corrida de rua, tô falando de corrida de rua porque é o que a gente tem mais dados, tá? Mas a gente pode pensar nisso para o triatlon também. A média de idade era 35 anos, que já é uma idade para amadores, né? Sim. Que já é uma idade, digamos assim, avançada, pensando em rendimento. Mas hoje em dia, essa idade já passou para 39, 40 anos. Então, a gente vê, na assessoria mesmo, a gente vê que tem bastante gente acima de 50, 60 anos entrando, né? Então, eu acho que isso está relacionado também com o fato das pessoas estarem mais conscientes em relação ao cuidar da saúde, procurar fazer um esporte. Eu acho que, ainda mais agora com a pandemia, eu acho que tem muita gente de mais idade procurando um esporte para fazer. Eu acho que as coisas... E também está relacionado com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Aí a gente vai para outros âmbitos, né? Mas acho que uma coisa leva a outra, né? No caso da mulher, tem muito a ver esse negócio da idade. Ela entra no esporte mais velha porque ela já estudou, já está financeiramente mais estável, os filhos já estão maiores, então é a hora que ela fala, vou cuidar de mim, vou fazer uma coisa que eu gosto, né? Então, acho que no caso da mulher está mais ligado a isso. E o que acontece com o corpo da gente depois dos 40 anos relacionado ao esporte? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Então, sempre que chega um aluno assim, 40, 45 mais, a primeira pergunta é o que você faz de atividade física, se você já fez algum esporte, porque é muito diferente se você já tem um lastro de atividade física durante a vida toda e resolve começar a correr ou começar o triatlo, ou se você era sedentário e resolveu começar um esporte. Então, são mundos totalmente diferentes, né? A gente sabe que mesmo com o avançar da idade, se você pratica esporte a vida toda, essas consequências que são naturais da idade vão ser mais atenuadas e mais lentas do que uma pessoa que nunca fez, né? Então, a primeira coisa é isso, você analisar o histórico em relação à atividade física e esporte dessa pessoa, né? Porque esse lastro vai depender, esse lastro fisiológico tem muitas adaptações que não é só a memória muscular que a gente fala, são muitas outras coisas, né? Número de mitocôndrias e a força de gestão do coração e uma série de outras coisas, elasticidade dos tendões e lubrificação das articulações, tudo isso vai sendo desenvolvido com o tempo, né? Que é diferente de uma pessoa que sempre praticou esporte de uma pessoa que nunca. Então, esse é o principal ponto. Daí ter um alinhamento treinador e atleta, porque o treinamento de uma pessoa acima de 40 anos, mesmo que ela já tenha sido atleta a vida toda, dificilmente vai ser igual de uma pessoa de 25. O que acontece com o corpo da gente em relação à hidratação? Então, com a idade, a capacidade do corpo de regular a temperatura também fica prejudicada, né? Isso está ligado com fatores hormonais, mas também com fatores nervosos, de estímulo nervoso. Então, conforme a idade, você tem menos controle da sede, então às vezes você não percebe que você precisa beber água como você percebia antes.
Você desidrata mais também, então tem que ter um cuidado um pouquinho maior depois dos 40, 45 anos, principalmente com a temperatura do local que você vai treinar, com a umidade, a temperatura nos dois extremos, né? Tanto muito calor quanto muito frio, porque a regulação da temperatura fica mais prejudicada mesmo. Isso está ligado a fatores hormonais e fatores neurológicos também, de impulso nervoso. Dá para fazer um Ironman depois dos 40 anos sem se lascar inteiro? Assim, Dá, a gente não tem o senhorzinho lá de 85 anos que finalizou Kona, lá não sei quantas vezes. Os orientais têm um cuidado maior com a saúde que a gente talvez não tenha, né? Eles são mais metódicos com sono, com alimentação, tudo isso que eu estou falando que é importante depois de uma certa idade. Então, com certeza, ele consegue isso porque ele cuida de todos os fatores, não só o treino, né? Os 40, 45, essas mudanças são mais acentuadas nas mulheres, né? Porque as mulheres elas entram num processo de mudança hormonal mais cedo do que os homens. Então, a mulher entra na menopausa com 50 anos, na média, algumas antes, outras depois, mas na média 50 anos. Os homens só lá para os 60, 65. Então, essas alterações chegam antes para a mulher, né? Então, todas as mudanças que a gente está falando, elas chegam precocemente na mulher. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior com elas, além das flutuações de ânimo mesmo, né? As flutuações de humor, né? Então, acho que o treinador tem que estar bem ligado nessas flutuações ao lidar com as mulheres, né? Agora, falando num geral, de envelhecimento de um modo geral, o nosso metabolismo fica mais lento, então, consequentemente, a nossa recuperação também vai ser mais lenta, então a gente tem que cuidar mais da alimentação, do sono, da hidratação, que a gente já falou, que o sistema de termorregulação é prejudicado, né? Com a idade, há um processo natural de sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, no sentido assim, as células do músculo, as fibras do tipo 1 e do tipo 2, elas vão ficando... você tem menos quantidades de fibras tipo 1 e tipo 2. As tipo 1 são as lentas e as tipo 2 são as de contração rápida. Essa queda é mais acentuada nas fibras de tipo 2. Por isso, a gente perde muito velocidade, potência, explosão. Depois de 45, 50 anos, a gente percebe que tem endurance, porque a capacidade de endurance, essa queda não é tão acentuada. A gente dá um cuidado maior para os treinos de intensidade, que são os treinos mais intensos, mesmo intervalados, mais intensos, para você preservar um pouco essa potência, velocidade e força. Muito cuidado também com a musculação, dá bastante prioridade com a musculação, e aí na musculação não é só o trabalho de força, trabalho de velocidade e potência na musculação mesmo, né? Até para estimular não só a elasticidade do músculo, mas também a densidade óssea, porque a gente sabe que o impacto da corrida, por exemplo, ou de exercícios pliométricos, eles também ajudam a manter a densidade do osso. Então, a gente tem que ter mais cuidado. Não é que você não pode ter rendimento depois de uma certa idade. Você pode, mas o caminho é um pouquinho mais longo, né? Você tem que ter mais cuidados do que uma pessoa de 20, 25 anos. Então, às vezes não é nem treinar mais, é treinar tomando mais cuidado. No caso das mulheres, como eu tinha falado, essas mudanças são mais pontuais, né? Porque tem uma mudança brusca quando a gente entra na perimenopausa, que é a fase começo da menopausa, né? Quando você está entrando num processo de menopausa, se chama perimenopausa. E nessa fase tem uma queda bem brusca dos níveis dos hormônios sexuais, né? Que são progesterona, estrógeno e testosterona. Então, nessa fase é normal a mulher se sentir mais fraca, ela ter menos disposição, ela não tem aquela raça para competir como ela tinha antes, tudo isso muda, né? E, além disso, muitas têm insônia, têm irritabilidade. Então, o treinador tem que estar ligado em tudo isso, né? Não é só cobrar treino, mas também procurar entender o que essa mulher está passando, né? Sim. O atleta não é só uma máquina, né? É um conjunto de uma série de outros fatores que interferem no rendimento, né? Então, depois dos 45 anos, tem uma queda bem brusca, né, na força muscular, então a mulher tem que trabalhar isso na cabeça dela e trabalhar isso com o treinador ou até com o psicólogo do esporte, se for o caso, dela entender que nunca mais vai ser a mesma coisa, mas pode ser de outra forma, né? E buscar maneiras de atenuar essas perdas, né? Então, principalmente o estrogênio, que é responsável pelo metabolismo ósseo e pela força muscular, ele cai drasticamente. Então,
Aí a gente tem que tomar bastante cuidado com fraturas por estresse, por exemplo, essa mulher pode ter um início de osteopenia, então sempre a musculação, sempre, não tem como fugir da musculação depois dos 45 anos, não tem jeito. Então, Você pensar que se esse osso está mais poroso, a musculatura está mais fraca, você dá a porrada em cima do músculo poroso sem fortalecer, já era, né? Já era. E além disso, a anatomia do quadril da mulher também, a mulher fica mais suscetível a fraturas, né? Então não tem jeito.